Amém, queridos? Graça e paz. Vamos começar a meditar hoje na Epístola de Paulo a Timóteo. É uma série que Deus colocou no meu coração para que nós possamos discorrer sobre as cartas dos apóstolos. Já gravei a carta de Filemon, já gravei sobre Tito, em três partes, né, os 3 capítulos da Epístola de Paulo a Tito. Se vocês não assistiram, tá aqui na playlist, só bota lá na playlist lá, Carta dos Apóstolos. Aí você vai ver lá aos poucos, eu vou gravando as cartas e jogando lá nessa playlist. Então, de fato, foi maravilhoso, né? A maneira como nós meditamos na Epístola de Tito e vimos lá assuntos práticos para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, e vimos da necessidade, meus irmãos, de obedecermos a palavra de Deus. Você vai ver ao longo dessa série, ao longo das cartas, que você vai ver a preocupação dos apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, foi o que mais escreveu, a preocupação em eles instruírem a igreja a andarem de conformidade com a obediência aos mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo entendeu o problema da nação de Israel. Qual foi o problema delas? Não obedeceu os 10 mandamentos, queridos. Deus instituiu no casamento, no Monte Sinai, apenas os 10 mandamentos, mais nada. Só que eles não foram fiéis aos mandamentos. Por isso que Deus instituiu aqueles ritos cerimoniais até Cristo. Foi um condutor até Cristo essa lei dos ritos cerimoniais. Cristo é a realidade. Mas os 10 mandamentos sempre continuam no nosso coração, queridos. Aliás, ele foi escrito em tábuas de pedra para poder testemunhar ao povo de que, de fato, eles não obedeceriam de todo o coração. Deus, na sua presciência, fez isso. Mas, hoje, na nova aliança, na aliança renovada, ele escreveu na nossa mente, no nosso coração, queridos, para que nós possamos obedecer. Ele removeu o coração de pedra e colocou um coração de carne para que nós possamos obedecer. Então, nós precisamos atentar para esse tratado de condutas da nova criatura. A santificação não é um processo automático na nossa vida, queridos. Nós temos que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E requer uma vida de santidade. 1 Tessalonicenses 4:3 está escrito: esta é a vontade de Deus para a vida de vocês, a santificação. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor como Ele é, queridos. Nós temos uma esperança, a esperança de estarmos com Cristo para sempre, a esperança de estarmos nesta terra, reinando com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade, quando a Nova Jerusalém descer junto com o Pai. Mas é necessário andarmos em santidade. Então as epístolas, elas se resumem em obra de Cristo na cruz, sobre a esperança da vida eterna e uma vida de prática, queridos. Um tratado de condutas que precisa ser praticados. E nessa epístola de Paulo a Timóteo, semelhantemente como ele fez com Tito, ele vai orientar Timóteo a como se deve comportar na casa de Deus, como um ministério deve acontecer, um ministério num local, uma igreja local, como é importantíssimo e indispensável que nós tenhamos comunhão, porque a carta de Paulo a Timóteo é exatamente isso, para que você possa como se deve se comportar na casa de Deus, ou seja, como se deve comportar no ajuntamento dos santos. Infelizmente, queridos, está tendo uma influência muito grande de desigrejados. Não precisa se reunir com irmãos. Que isso, queridos? Claro que precisa. Ah, mas eu não concordo com aquela igreja, não concordo. Olha só, meus irmãos, a gente nunca vai encontrar um lugar perfeito. Porque Deus está despertando as 10 virgens. Então a palavra de Deus aos poucos está sendo restaurada ao padrão de origem. Então não vamos encontrar um local perfeito para congregar. Claro, você não vai congregar num local em que só se prega sobre dinheiro, em que o líder ele prega que Jesus não é Deus, por exemplo,
Ou uns judeus messiânicos que querem levar a gente para os rituais do judaísmo, que tantos apóstolos combateram, rituais estes que vão nos afastar da fé, que o apóstolo Paulo fala, se vocês se deixarem circuncidar novamente, separados estarão de Cristo. Opa, então não quero ser separado de Cristo. Então esses locais você não deve congregar mesmo. Eu não conheço nenhum local, né, pela internet, não conheço nenhum local de judeus messiânicos que vale a pena congregar, não conheço. Então nós temos que tomar muito cuidado com determinados ministérios, né? Ministérios que só pregam sobre dinheiro, da hipergraça, do liberalismo, né? Esses lugares você não tem que congregar mesmo, né? Agora, outros lugares que tem outros ministérios em que o pastor, por exemplo, ele é pré-tribulacionista, não tem problema, congrega lá. Se ele tiver um coração próprio, aos poucos Deus vai moldando o coração dele. Igrejas pentecostais, congrega, por que não? Até neopentecostal, pode congregar. Tem igrejas neopentecostais que são boas. Tem doutrinas erradas? Tem. Mas não são doutrinas que vão nos afastar da fé. Vocês estão conseguindo compreender, queridos? Então não vem com essa historinha não. Ah, não tem que congregar. Eu sou a igreja. Não. Eu, Wagner, não sou a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é uma eclésia, é uma união, queridos. A célula fora do corpo morre. Você sabia disso, né? Uma célula do nosso corpo, se for tirada do nosso corpo, daqui a pouquinho ela vai morrer. Ninguém sobrevive fora, célula nenhuma sobrevive fora do corpo. Amém, queridos? Então não cai nessa pilha do diabo, não. Ah, não preciso congregar. Congrega. Por mais que você não concorde com tudo que está lá, mas congrega. Você precisa estar envolvido com irmãos. Você precisa estar num local que você possa ter uma oportunidade de ser bênção para essas pessoas. Só pelo simples fato de estarmos lá unidos cantando para o Senhor, é uma bênção, queridos. Ore a Deus. Ah, não estou conseguindo encontrar no lugar onde eu moro, não consigo achar um lugar. Ore a Deus. Ele vai te indicar um lugar. Pode ter certeza disso. Ele vai te indicar um lugar. E seja bênção lá. Amém, queridos? Estou lembrando de um texto aqui, antes de começarmos a meditar em Timóteo. Obrigado, Senhor. Efésios capítulo 5. Olha só, queridos, o que está escrito em Efésios 5. Enchei-vos do Espírito. De que maneira? Efésios 5, partir do verso... Deixa eu ver aqui o verso. Só um instante. Verso 14. Desperta tu que dormes. Portanto, vede prudentemente como andais. Por esta razão, verso 17 de Efésios 5. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que maneira? Falando entre vós. Olha aí, ajuntamento. Com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, uns aos outros. Ajuntamento, queridos. Congregação, ajuntamento. Amém, queridos? Então, não faz isso não. Ah, eu estou bem aqui na minha casa, assisto os cultos online, assisto mensagens no YouTube. Não. Você precisa de congregar. E Deus vai te inspirar para um local. Ainda que esse local não esteja alinhado com a verdade. Com as verdades que eu te falei, que não vai nos tirar da fé. Mas isso aí, aos poucos, Deus vai, né, restaurando. Você precisa de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Amém, queridos? Tocar em pessoas. Dar um abraço. Né? Conversar com pessoas, ter comunhão com pessoas. Não é ir para a igreja, assistir o culto, acabou, vou embora, não falo com ninguém. Não. Procura ter comunhão com outras pessoas. Né? Enfim, queridos, a igreja precisa estar unida. Amém? Então, exatamente, esse aqui é o teor, praticamente, de toda a epístola de Paulo a Timóteo. Como se deve comportar na casa de Deus. Ou seja,
nos ajuntamentos. Amém? Esse negócio de templo, o templo somos nós. Para, meus irmãos. Claro que nós somos o templo do Espírito, mas todos nós nos reunimos em um local físico. Claro que o local físico em si não é sagrado, mas nós precisamos de um local físico. Amém? Porque não temos perseguição ainda. Então Deus tem um propósito. Eu falei isso para os irmãos quando eu gravei sobre Tito, né? Nós temos um propósito. A igreja tem um propósito quando ela não é perseguida fisicamente e um propósito quando ela é perseguida fisicamente. Quem é perseguido fisicamente não tem um templo para poder se congregar, um templo físico, né? Um local físico. Eles fogem, se reúnem em lugares escondidos, mas olha só que interessante, não deixam de se reunir. Mesmo com perseguição, eles se reúnem. Nem que sejam escondidos em cavernas, grutas, em algum lugar, mas se reúnem. Mas não tem, né, uma estrutura de um local que tem instrumentos musicais, ministério de louvor, enfim. Então Deus tem um propósito para igrejas perseguidas e para igrejas não perseguidas. No tempo do fim, na última semana de Daniel, não vai ter mais esses templos, obviamente. Mas, enquanto não chega a última semana, em especial a metade da última semana, que é a grande tribulação, em que a igreja será perseguida no mundo todo, mas enquanto não chega, vamos usar de estratégias. Esses templos, esses locais que são levantados, Deus idealizou estratégias, não divisão de placas denominacionais, brigas, mas estratégias para alcançar pessoas. Eu nasci de novo numa igreja evangélica. Minha mãe foi alcançada e me levou para Cristo através de uma igreja evangélica pentecostal, com erros doutrinários. Não erros graves, mas erros doutrinários. Pré-tribulacionistas. Mas eu estou aqui fruto de um ministério, de um local físico. Famílias são estruturadas, famílias são salvas nessas estratégias de locais físicos. Então vai dizer para mim que não precisa de local físico mais para congregar? Mas não, isso é diabólico. Isso é inspiração satânica. Não caia nesse engodo de Satanás, queridos. Essas igrejas têm o seu valor. Tem muita coisa errada? Tem, mas tem o seu valor. Amém? Leve pessoas para a igreja. Convide pessoas para a igreja. Vamos lá visitar minha igreja. Ali ela pode nascer de novo, mesmo com erros doutrinários, queridos. Nós precisamos nos reunir como igreja. Amém? Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vamos lá. Paulo, capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado de Cristo Jesus pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de dois apenas, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso, os únicos que compõem a divindade. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Então isso aqui é uma instrução para Timóteo em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Discussões tolas que não vão levar a lugar nenhum, que não edificam. Não estou dizendo que nós não devemos discutir a palavra, mas ele está falando aqui de discussões, invenções, olha só, genealogias, que mais ele falou aqui? Fábulas. Fábula, queridos, é uma história que a gente inventa. Então, fábulas e genealogias sem fim, que promovem discussões. Ele vai explicando aqui. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Olha só, queridos, nós precisamos ter um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Nós não devemos transparecer algo que nós não somos. Porque a santificação, queridos, é de dentro para fora. Se dentro da minha mente eu não sou uma pessoa transformada, eu não vou transparecer o tempo todo. Uma hora eu vou mostrar quem eu sou. Porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, eu não posso ser hipócrita, queridos. Na igreja eu sou uma pessoa, em casa eu sou outra. Na igreja eu sou um santarrão.
mas em casa eu sou o próprio demônio, não posso. No trabalho eu tenho um comportamento estranho. Na igreja, amém, aleluia, glória a Deus, meus irmãos, Deus é bom. E no trabalho fico me envolvendo com conversas tolas, né, na roda dos escarnecedores, saio com meus amigos de trabalho para bares, enfim, não é local para a gente, queridos. Bares, não é local para a gente. Enfim, eu sou radical com relação a isso, meu chefe sabe disso. Eu trabalho aqui desde 2007, eu nunca fui para evento nenhum de final de ano, nunca fui. E ele sabe por quê. Porque não é local pra gente, eu não me sinto... Queridos, não é um local, um ambiente de bebidas, de prostituição, de cantadas, de música, pagode. Não é local pra gente, eu não me sinto bem, eu não vou. Se você vai, eu não sei. Aí a tua consciência para com Deus. Mas não é local. Isso é roda dos escarnecedores, queridos. Amém, queridos? Eu sou radical. Eu posso estar até errando, mas eu sou radical e tem dado certo. Enfim, sabe por que eu estou falando isso? Continuando. Então, fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Meu Deus, que linguagem! Loquacidade frívola. O que é isso, Wagner? Vamos lá. Simples e objetivo. Povão mesmo. Conversa fiada. Isso é loquacidade frívola. Conversa fiada. Que não vai levar a lugar nenhum. Né? Fábulas. Bobeira. Coisas bobas. Loquacidade frívola. Conversa fiada. Pretendendo passar por mestres da lei. Não compreendendo, todavia, nem o que dizem. Nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Nós vimos isso em Tito, capítulo 1. É muito semelhante a carta de Tito com essa de Timóteo. Então, não sabem, se passam por mestres da lei, mas não sabem nem o que estão falando. Tem muito disso, querido, nos nossos meios. Tem muitas pessoas que pegam esse celular aqui, gravam um monte de coisa, se passando por mestres da lei, mas não sabem nem o que estão falando. De repente estão sendo até papagaios, ouviram de outras pessoas, não conflitaram na palavra e estão repetindo na internet, por exemplo. Loquacidade frívola, conversas bobas, se passando por mestres da lei. No contexto da época do apóstolo Paulo, podemos dizer sim, de pessoas que estão com práticas judaizantes no meio das igrejas. É isso. É isso, a transição das alianças, queridos, da antiga para a nova. Se não fizerem os costumes de Moisés, não serão salvos, né? Vimos isso, já vimos muito sobre isso no canal. Na série que eu gravei sobre salvação por obras da fé, eu explico sobre isso, quais são as obras que não nos salvam, o contexto que o apóstolo Paulo fala, por exemplo, de Efésios, capítulo 2, que não somos salvos por obras. Que obras? Obras desses ritos cerimoniais. Que na época, queridos, da transição das alianças, na época em que os apóstolos estavam escrevendo as cartas, o ambiente que eles viviam era um ambiente que ainda existia o templo. Então, era essa a guerra dos apóstolos contra esses ritos cerimoniais que de nada serviram. Amém, queridos? Na época, antes de Cristo, eles tinham que obedecer. Se não obedecessem, seriam eliminados, seriam condenados. Não, eram ordenanças, mas eram apenas sombras. Em Cristo Jesus, isso acabou. Isso apenas foi um condutor até Cristo. Cristo é a realidade. Amém? Mas os 10 mandamentos, eles tinham que acontecer. E na época, tinham que ser obedecidos. Na época, eles tinham que obedecer aos 10 mandamentos e também fazer esses rituais. Só que eles só se importavam em fazer os rituais, mas não obedeciam os 10 mandamentos. De nada servia. Mas eles tinham que obedecer os 2 na época, até Cristo. Quando Cristo veio, só devemos continuar obedecendo os 10 mandamentos. Os ritos cerimoniais não é mais necessário. Então é nesse mesmo contexto aqui que o apóstolo Paulo está falando. Aí ele fala da lei, né? Verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga, não se decreta lei para quem é justo. Ou seja, aqui no contexto de condenação, ministério de condenação. A lei vai te condenar porque você não está obedecendo ela. Porque Tiago ele fala
que ele chama a lei da liberdade. A lei dos 10 mandamentos. A lei da liberdade. Ela é a lei da liberdade quando nós praticamos, obedecemos. Isso é praticar obras. Salvação por obras da lei da fé. Agora, a lei dos ritos cerimoniais não precisa mais praticar. Então, quando nós obedecemos a lei, é a lei da liberdade. Mas quando desobedecemos deliberadamente, não queremos nos arrepender, ministério da morte. Amém, queridos? Então, a lei é boa para quem se utiliza dela. De que maneira? Obedecendo. Mas quem não obedece, o apóstolo Paulo fala, ela não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe a essa doutrina. Aí é ministério da morte. Mas a lei, quando ela é utilizada de forma legítima, ou seja, obedecendo, ela gera liberdade para nós. Não há verdadeira liberdade sem obedecer à lei. Quando nós obedecemos à lei do Senhor, que se resume nos 10 mandamentos, não praticar as obras da carne, aí sim a lei ela será boa, porque nós estamos utilizando dela de forma legítima. Amém? E na época do apóstolo Paulo, muitos estavam preocupados em fazer os ritos cerimoniais, mas não estavam de fato obedecendo ao que realmente importa, que é os 10 mandamentos. Amém, queridos? Aí ele continua. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Segundo o evangelho da glória. O evangelho da glória nos instrui a obedecermos os 10 mandamentos. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, ou seja, Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então Jesus Cristo me fortaleceu, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. O apóstolo Paulo ele foi chamado por Deus para um ministério. Ele foi escolhido desde o ventre materno para ser apóstolo dos gentios. Mas ele precisava primeiro se arrepender. Se o apóstolo Paulo não se arrependesse, Deus levantaria outros de outra parte. Eu nunca me esqueço daquele texto de Esther capítulo 4, verso 14, se não me engano. O tio da Esther falou, será que não foi para uma ocasião dessa que você não foi levantada a rainha? Para livrar o povo de judeu de ser exterminado? Então, se você não for fiel, Deus vai levantar outra pessoa de sua parte. Porque os planos e propósitos de Deus têm que se cumprir. E Ele escolhe a nós, queridos. Se nós não formos fiéis no nosso chamado, Deus vai levantar outra pessoa. Só que o apóstolo Paulo foi fiel, porque ele respondeu a seu chamado. Amém? Então ele me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. O apóstolo Paulo, em Atos 17, para Atenas, ele fala só, Deus não leva em conta nosso tempo de ignorância, mas ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Então deve haver arrependimento. Amém? Por isso que Satanás ele quer deixar o povo nas trevas, na ignorância, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Deus, Cristo Jesus. Amém? Então eu fiz na minha ignorância, na incredulidade. Porém, transbordou a graça de nosso Senhor Jesus, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça é Jesus se manifestando. Essa é a graça. Ele se mostra para nós. Eu sou Jesus. Eu vim para dar a minha vida por você. Agora, se arrepende dos seus pecados, reconhece suas falhas. E aí vem, me confessa como Senhor, estando disposto a fazer tudo o que eu ordeno. Está disposto a fazer isso? Então a graça vai se manifestar. Se eu não estiver disposto a me arrepender, a graça não vai se manifestar. Mas a graça transbordou na vida de Paulo porque ele se arrependeu, queridos. Amém? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não que ele era pecador na hora que ele estava escrevendo. Olha o contexto, queridos. Ele estava falando acerca do que aconteceu com ele antes na sua ignorância. Amém? O apóstolo Paulo não era pecador, nós não somos pecadores, nós somos santos, separados para Deus.
Amém? Nós não somos pecadores. Pecador é o que vive na prática do pecado. Um tempo atrás, tem mais ou menos uns 4 meses, eu gravei aqui no canal. Escreve meu nome e bota lá, santos ou pecadores? Vocês vão entender. Aí ele continua. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, no contexto que ele vivia antes, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então o apóstolo Paulo era um modelo. Então ele não era pecador. Como é que eu vou seguir um modelo de um pecador que vive na prática do pecado, mas salvo pela graça, independente das obras? Não, queridos. Não, nós somos salvos pelas obras da fé. Tiago fala, que proveito se alguém disser que tem fé e não tem obras? Acaso semelhante fé sem obras pode salvá-lo? Então a salvação é por obras da fé. A fé é obediência aos 10 mandamentos. Ou seja, a não praticar as obras da carne. Amém, queridos? Então, eu sou um exemplo para aqueles que hão de crer em Cristo para a vida eterna. Então, a graça de Deus, Jesus Cristo, veio para salvar todos os pecadores. Mas a maioria não será. Por quê? Porque não houve resposta. Eu nunca me esqueço de Jesus falando com Nicodemos, no capítulo 3, falando sobre novo nascimento. E ele fala lá, dentro do contexto, a luz veio ao mundo, que sou eu. Só que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que é amar mais as trevas do que a luz? Jesus explica. Porque as suas obras eram mais. É isso. Mais obras. Ou seja, não estavam dispostos a se arrependerem. Se não há arrependimento, não há remissão de pecados. Amém, queridos? Primeiro vem o arrependimento, depois vem o crer no Evangelho. Foi isso que Jesus falou em Marcos, capítulo 1. Olha só como Jesus começou o seu ministério. Marcos nos diz de forma simples. Olha só. Marcos, capítulo 1, verso 15, se eu não me engano. É isso aí. Marcos 1, verso 15. Jesus estava dizendo lá, né, verso 14, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeiro, arrependimento. Depois, crê no Evangelho. Não há manifestação da graça sem antes arrependimento. Amém, queridos? Então ele continua, verso 17 de 1 Timóteo 1. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele está falando de Jesus e chamou ele de Deus único. Por quê? Porque quem tem o Filho tem o Pai. A unidade dos dois forma o Deus único. Ou seja, a unidade dos dois forma o Espírito Santo. Toda vez que você lê na palavra de Deus, Espírito Santo, disse o Espírito Santo, e fez isso o Espírito Santo, principalmente em Atos, visualiza o Pai e o Filho trabalhando unidos, a manifestação dos dois. Apocalipse 22:1, olha só como está escrito. Apocalipse 22:1. Meu Deus do céu, a palavra de Deus é maravilhosa. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Água é símbolo do Espírito Santo. Símbolo da verdade, da palavra, da revelação da palavra, da manifestação de Deus. Essa é a água. Mas ela flui somente de dois, do Pai e do Filho. Amém, queridos? Então o Espírito Santo é o Pai e o Filho. Deus único, Pai e Filho. No hebraico, Deus é Elohim. Elohim é Deus. El é Deus. Rim plural. Dois. Por isso que Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Desçamos e confundamos lá na Torre de Babel. Isaías 6, quem há de ir por nós? Olha aí. Pai e Filho. Esse é o nosso Deus, queridos. Pai e Filho, unidos. Amém? Então há o Deus eterno, ele está falando de Jesus. Imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém? Verso 18.
Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Então, combater o bom combate é obedecer aos mandamentos. Simples assim. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Não, Wagner, eu aprendi que uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, fala sério. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, o latoeiro, né? Os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Eram cooperadores no ministério de Paulo, mas naufragaram na fé. Por quê? Não continuaram combatendo o bom combate da fé, ou seja, obedecendo a palavra de Deus até o fim. Amém, queridos? Então meditamos aqui no primeiro capítulo de 1 Timóteo. Na próxima gravação, vamos meditar no capítulo 2. Amém, queridos? Então, habite ricamente em nós a palavra de Cristo Jesus. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.